Nós vamos dar início à sessão 2, intitulada Cidades e Meio Ambiente, como conciliá-los com a exploração do pré-sal. Nesta mesa, a questão estruturante da reflexão e debate é: quais os possíveis impactos socioeconômicos e ambientais da exploração deste tipo de recurso natural, que é o petróleo, do ponto de vista das cidades litorâneas e do meio ambiente? E, para contribuir na discussão, chamamos para compor a primeira mesa desta tarde o professor Rodrigo Valente Serra, que eu convido a compor a mesa, que possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Economia Aplicada aqui pela Unicamp. Atualmente é professor pesquisador do Centro Federal de Educação Tecnológica, Cefet, do Rio de Janeiro. Ele é especialista em regulação da Agência Nacional do Petróleo, com pesquisas nos seguintes temas: royalties do petróleo, distribuição, desenvolvimento urbano e crescimento urbano, salientando que hoje ele é assessor da diretoria da ANP. Então, começamos com o Rodrigo, o professor Rodrigo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer muito o convite. Eu terminei a minha tese aqui na Unicamp, em 2005, tratando exatamente no Instituto de Economia, tratando exatamente do tema a distribuição dos royalties do Brasil, contribuições para o debate. Vale a pena registrar que, em 2005, quando eu defendi a tese, eu escrevia como se no dia seguinte as regras dos royalties iriam mudar, porque há muito tempo existe um estado de tensão muito evidente, questionador dessas regras de distribuição dos royalties. Eu elegi, é claro que falar dos impactos socioambientais abre uma possibilidade enorme de debates, de recortes possíveis, mas eu elegi para a gente discutir aqui a questão da distribuição das rendas públicas advindas da exploração e da produção de petróleo, porque se trata de um importante recurso para o desenvolvimento. E, utilizando as palavras do diretor Estrela, uma grande oportunidade que pode, se não bem aproveitada, se transformar num grande, no mínimo, um grande desafio, que a gente chamaria assim, o desafio da abundância, né? O paradoxo da abundância. Como pode cidades e estados que recebem tantos recursos viver um estado paradoxal de pobreza e pouco debate, uma cidade sem crítica, com assuntos que nós vamos discutir aqui. Então, quando eu defendi a tese aqui em 2005, estava a semana que eu fiz a defesa da tese, ia acontecer mais uma das marchas do prefeito. Todo ano, os prefeitos marcham a Brasília, levando as suas questões para o governo federal. Uma questão que está sempre em pauta é a questão do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, que é a principal receita dos menores municípios do Brasil. E, em várias versões da Marcha dos Prefeitos, esteve presente a questão dos royalties, a questão da redistribuição dos royalties. Então, na semana que eu defendi a tese, era uma semana que tinha mais uma marcha. Essa marcha veio com força com esse tema dos royalties, e eu apresentei como se fosse, no dia seguinte, eu estaria trazendo uma grande luz, e no dia seguinte as regras dos royalties estariam sendo alteradas, e vê-se que, na verdade, era mais um round de uma briga muito extensa. Então, nós vamos ver um pouco esse round de agora, diante da possibilidade de ampliação inimaginável de recursos advindos da produção do pré-sal no regime de partilha. Pode passar, por favor. Primeiro, alguns números assim para impactar. Eu não vou inflacioná-los de valores. Eu vou ficar, inclusive, preso a uma única. Né, eu pretendo ficar preso basicamente num slide, para a gente fazer uma discussão qualitativa. Mas, para vocês verem isso aí, o total de
royalties e participação especial. Para quem não sabe, participação especial é uma espécie, claro, no normativo brasileiro não é definido como tributo, mas é uma espécie de imposto sobre a receita extraordinária. Então, só para vocês terem uma ideia, apenas 19 campos no Brasil, campos gigantes de produção, pagam a participação especial, enquanto que todos os campos que produzem petróleo, cerca de 320 campos no Brasil, mar e terra, todos pagam royalties. O royalties é uma espécie de tributo, que também no nosso normativo não é chamado de tributo, é uma compensação, mas ela funciona ad valorem. O royalties é uma alíquota, geralmente de 10%, que incide sobre o valor da produção, independente da produção estar sendo realizada com lucro ou com prejuízo. Então, é conhecido no jargão tributário como ad valorem. A participação especial não, ela incide apenas sobre a receita líquida. Então, a gente vai ver um pouquinho mais à frente alguns detalhes sobre a diferença entre royalties e participação especial. Então, para vocês verem que no ano de 2013, já consolidado, foram distribuídos quase 32 bilhões de reais em royalties e participação especial, distribuído para os estados, para a União, para os estados, para os municípios, e agora tem a figura do Fundo Social e a novíssima figura da Educação e Saúde. Novíssima mesmo, que só recebeu R$131 mil ali. Mas eu explicarei por quê. Vale registrar, 32 bilhões é um número muito grande, que às vezes a gente perde a capacidade de avaliar o que significa isso. Um parâmetro comparativo bastante apelativo, reconhecidamente, comparar com o Bolsa Família. O Bolsa Família, em 2014, foi orçado em 25,3 bilhões. Então, só as receitas, 25,3 bilhões, só as receitas de royalties e participação especial, não estou incluindo aí imposto de renda, nem a participação da União na Petrobras, como obtentora, né, de dividendos. Estou falando só de royalties e participação especial. Então, daria para bancar o programa Bolsa Família anualmente e ainda com a possibilidade de estender em pelo menos 30%. Lembra que o programa Bolsa Família atinge 14 milhões de famílias no Brasil. Então, cerca de 55 milhões de pessoas. Um programa portentoso. Esse programa estaria dentro da capacidade de financiamento dos próprios recursos, quer dizer, dos recursos dos royalties da participação especial. Bom, a gente olhando ali a distribuição, os percentuais, eu vou querer chamar a atenção que ali naquela tabelinha embaixo, eu sei que está pequeno, de total distribuído para os municípios, apenas um município, Campo dos Goytacazes, recebe 18%. Então, quase 800 municípios recebem royalties hoje, cerca de 800 municípios. Um único município recebe 18% de tudo distribuído. Este município de Campos dos Goytacazes sequer tem uma base de operação ligada ao petróleo. Ele tem apenas um heliponto, onde os helicópteros partem, não é, de um distrito chamado Farol de São Tomé para fazer o embarque nas plataformas. Tá? Macaé, sim, que está lá em segundo lugar, é um município que é conhecido como a capital do petróleo brasileiro. Eu queria evidenciar já alguns problemas em relação a essa distribuição, algumas questões. Eu, na Agência Nacional do Petróleo, vou distribuir os royalties, vou cuidar de distribuir os royalties da forma com que o Congresso determinar, na construção da nossa norma. Então, mas vale aqui registrar algumas tensões, alguns debates importantes. O primeiro deles qual é a visão compensatória que nós queremos abraçar. Matéria que eu vou falar exatamente posteriormente a esse comentário final aqui sobre essa tabelinha. Existe de verdade, para finalizar esse slide, existe de verdade municípios cuja a única relação com a indústria do petróleo é o fato de receber royalties. Parece irônico. Né?
municípios que nunca ninguém viu um petroleiro, a não ser que seja ali num dia de folga, tomando uma cerveja, e recebem milhões de reais por uma, vamos chamar, na visão dos não produtores, vou assumir aqui um ou outro papel, às vezes dos produtores e não produtores, para deixar o debate mais animado. Na visão dos não produtores, municípios cuja única relação com a indústria do petróleo é o fato de receber royalties. Municípios que não têm qualquer vinculação com a atividade petrolífera. E eles, mesmo assim, se intitulam municípios petrolíferos. Então, fazendo uma caricatura, existem duas grandes teses em disputa. Duas grandes teses em disputa atualmente. Vamos apelidar. Tem a postura sai fora, olho gordo, que é exatamente a posição dos municípios e dos estados que se intitulam produtores e defendem o status quo. Foi um título de uma matéria jornalística lá de Campos do Goytacazes, que eu achei muito emblemático, o sai fora, olho gordo, e por outro lado, na visão dos não produtores, ou dos sem royalties, é a postura, se o petróleo é nosso, por que o royalty é apenas de alguns? Então, a gente estaria dentro desse quadro tenso, de debate. Vamos seguir, por favor? Então, quantos minutos eu tenho? Mais 10, né? Bom, como eu geralmente perco a noção do tempo quando falo disso, então eu garanti aqui que chegar no núcleo do convite, atendendo então a estratégia do evento, já no segundo slide. Então, pensar estrategicamente sobre o pré-sal é também pensar sobre o espírito compensatório que nós queremos para distribuir as chamadas rendas públicas do petróleo ou as participações governamentais. Então, veja o seguinte, quando eu falo em estratégia, a gente pode imaginar o seguinte: a política compensatória, ela se dá em 3 momentos. Momento número 1, da arrecadação. Qual é a alíquota? Como a Agência Nacional do Petróleo está estruturada para fiscalizar o custo, que é muito importante, por exemplo, no regime de partilha, onde a maior parte das rendas públicas virão do excedente em óleo. Ora, se eu preciso calcular o excedente em óleo, eu preciso saber exatamente quais são os custos. No caso do regime de partilha, há uma vantagem a priori, que é o fato da PPSA já estar presente na própria definição das tecnologias, nos contratos. Ela está presente, ou seja, seria como uma espécie de fiscalização ex ante. Já teria pré-determinado alguns custos, o que é diferente no regime de concessão. Eu trabalhei muitos anos lá na ANP como auditor da participação especial. O meu trabalho era exatamente auferir os custos oferecidos como informação pelas concessionárias para fim do cálculo da participação especial, que, como eu falei, é uma espécie de imposto sobre a receita extraordinária. Então, qual é o espírito compensatório que a gente deve abraçar para a política? Vale a pena a gente desmistificar algumas falsas ideias. Os royalties não foram construídos para fazer compensações ambientais. Fosse assim, Campinas deveria receber muitos royalties. Tem várias empresas poluentes aqui. A CSN, conhecida, uma empresa no próprio Rio de Janeiro, que é o estado que mais defende pagamento de royalties, usando o argumento da compensação ambiental, a Companhia Siderúrgica Nacional não deixa um tostão de royalties para Volta Redonda. A Aracruz Celulose, que é conhecida aí como a empresa que promove o deserto verde no Espírito Santo, no sul da Bahia, entre outros territórios do país, também não pagam um centavo de royalties. Essas empresas químicas, a própria refinaria
não paga royalties. Então, essa ideia de compensação ambiental deve ser descartada de pronto. Não é essa. Se fosse esse o objetivo, a gente conhece, sabe que o IBAMA teria capacidade de fazer o estudo efetivamente sobre quais são os territórios impactados ambientalmente pela atividade petrolífera ou potencialmente impactados, por exemplo, por um toque na costa de uma mancha, um eventual acidente. Mas nada disso a lei manda fazer, não manda os órgãos de controle brasileiros investigar o comportamento das marés, das correntes marítimas, o comportamento da predominância dos ventos nas áreas litorâneas. Também devemos, em segundo lugar, devemos afastar também fortemente a ideia de que os royalties foram criados para compensar os municípios pelo uso da infraestrutura produtiva e social. O argumento, os municípios recebem muitos imigrantes e por isso tem que oferecer maior número de leitos, maior número de vagas nas escolas, enfim, a sua infraestrutura está esgarçada. Não, a gente viu logo no começo aqui um exemplo de que há municípios que recebem royalties sem ter qualquer impacto com a atividade econômica, nenhuma relação com a atividade econômica. Contudo, o nosso Congresso entendeu que parte dos recursos pertencentes à União devam ser transferidos aos estados e aos municípios. Um outro argumento forte é de que, central na tese, inclusive do Estado do Rio de Janeiro, que conseguiu suspender liminarmente a Lei 12.734, que é uma lei que foi aprovada, foi vetada, o veto foi derrubado, essa lei faz uma redistribuição dos royalties no país, nada muito radical, mas o Estado do Rio de Janeiro conseguiu suspender os efeitos desta lei 12.734, que está para ser votada agora, já está pautado no STF, em virtude deste argumento, de que os estados produtores de petróleo são prejudicados pela regra da imunidade do ICMS nas operações interestaduais com petróleo. Traduzindo, quando o petróleo sai de um estado e vai para outro estado, como saindo do Rio de Janeiro, indo, por exemplo, refinado em São Paulo e vendido em Minas Gerais, todo o ICMS da cadeia produtiva vai ficar no estado de destino. É uma regra diferente da regra ordinária. A regra ordinária do ICMS é uma regra híbrida. A maior parte do ICMS fica na origem, ou seja, no estado produtor, e a menor parte vai ficar no destino. Nosso regime é um regime brasileiro, é um regime híbrido na distribuição do ICMS. Contudo, para o petróleo, há uma chamada imunidade nessas operações, o que faz com que o ICMS não fique, então, no estado produtor, ele fique totalmente no estado onde ocorre o consumo. Então, se isso foi uma definição constitucional, os estados produtores afirmaram, na peça que foi acatada pela ministra Carmen Lúcia no STF, de que existiu um pacto federativo na Constituição de 88, garantindo aos estados, aos municípios produtores, um ressarcimento por esse tratamento especial do ICMS. De que forma? Recebendo os royalties. Então, esse é o argumento, de que foi que acatar a Lei 12.734 seria um ferimento ao Pacto Federativo celebrado na Constituição. Ora, de cara, é preciso lembrar que a distribuição dos royalties da produção marítima se dá antes mesmo da Constituição de 88. Então, a Constituição de 88 não poderia ter selado esse pacto, uma vez que os royalties, da forma como está hoje, já era, quer dizer, não exatamente como está hoje, mas já era distribuído para os estados e municípios. Enfim, a verdadeira razão de ser, se a gente olhar a legislação, países afora, e estudar a própria teoria, a literatura econômica, a razão de ser dos royalties, na verdade, é compensar os proprietários de uma riqueza pela sua extração.
Na verdade, eu estou compensando o proprietário de uma riqueza finita pela sua extração. Quem é o proprietário desta riqueza no Brasil? A União. Leia-se a sociedade brasileira. E a pergunta que vem, ora, se é a União a proprietária, isso é constitucional, isso é pacífico, ninguém discute isso, por que os estados e municípios recebem? Porque o Congresso entendeu que parte dessa receita deve ir para os estados e para os municípios. É como se fosse uma espécie de estipulação em favor de terceiros, tal como numa relação de seguro. Eu sou proprietário do carro e faço um contato com a seguradora. São dois polos, o proprietário e a seguradora. Só que a gente estipula em favor de um terceiro, caso haja um acidente, um terceiro pode ser beneficiado a partir de um contrato que tem dois polos. Quais são os dois polos do contrato? O proprietário, a União, e a concessionária, que paga os royalties e a participação especial. Contudo, neste contrato, a União entendeu que deve. É claro que a União, na verdade, não é a União entendeu, é o Congresso Nacional entendeu que parte das receitas devam ser redistribuídas para os estados e para os municípios. Agora eu vou fazer, já que eu acabei, vou fazer um passeio rápido aqui para finalizar. Por favor. Vamos lá, não vai dar para entrar nos detalhes, né, de como os royalties são distribuídos entre os estados e municípios. Eu vou valorizar, por favor, apenas um mapa. Quando chegar no mapa, para aí, meu colega, por favor, aqui. Qual a razão de ser dos estados, chamados produtores, receberem tantos recursos? É a construção do conceito de confrontante. É claro que não é só por isso. Desculpa, o Estado recebe royalties por isso, sim, os royalties marítimos. Qual é a construção? Imagina que essa linha vermelha aqui é a representação do nosso litoral recortado em linhas de base reta. A partir dessa linha vermelha, em cada limite estadual, projeta-se uma chamada linha ortogonal, uma linha de 90 graus em relação à linha de base reta que representa o nosso litoral. Essas projeções são as chamadas projeções ortogonais dos estados na plataforma continental. Ou seja, é um princípio simplesmente baseado na proximidade física. Ou seja, por que isso? Assim, mas como medir impacto do petróleo a partir apenas da proximidade? Como assim? Eu posso ter uma cidade aqui, do lado de uma cidade, um rio no meio e sem uma ponte. Essas cidades podem falar línguas diferentes, nunca ter se relacionado. Estão próximas, mas não tem qualquer relação uma com a outra. Se olhar apenas uma camada de informação, proximidade, não quer dizer nada. O município pode estar muito próximo, sem um porto, enfim. Mas essa foi a definição dada para a distribuição dos royalties. Mais umazinha. Para os municípios, olha lá, você explicar por que Campos do Goytacazes detém 18% das receitas públicas relacionadas a royalties e participação especial em função disso. Do fato das suas projeções ortogonais, o que vale para o Estado vale também para o município, abarcarem quase grande parte da bacia de Campos. Por isso, faz esse fato, essa chamada sorte geográfica na visão dos não produtores, faz de Campos o maior recebedor de royalties do país, em função, repito, dessa chamada sorte geográfica. E ainda para município, mais um clique, por favor, ainda tem um conceito. Mais um cliquezinho, hein? Não, já deu, né? Ainda tem um conceito de projeções paralelas. Aí não respeita nem o princípio da proximidade. Simplesmente está na frente, o princípio aí é estar na frente do campo. Enfim, eu vou parar por aqui, apenas para provocar o debate. São questões que eu elegi como problematizadoras de qual é a política, o espírito compensatório que nós desejamos para as rendas do petróleo, que nós vimos que não são pequenas e que tendem a crescer sobremodo com o advento do pré-sal. Qual é a política compensatória que nós queremos? É uma política que vai irrigar a sociedade brasileira como um todo, compensando-a do uso de um recurso natural que pertence a ela. É uma política mais voltada para a questão da localidade, para a questão do impacto. E aí é urgente que
que a legislação, a norma traga elementos para que se aufira de fato que impactos são esses. E finalmente, a questão de defender uma boa regulamentação dos royalties e da participação especial que irão para a educação e para a saúde, que é uma matéria que, infelizmente, eu não pude cobrir aqui, e, se possível, a gente fala no debate, né? Obrigado.